Oi, gente, bom dia, voltei! E não muito feliz com vocês. Primeiramente, espero que vocês tenham descansado. Eu estou aqui, feriadão desse, e a professora gravando aula. Então, porque amanhã eu não estarei com vocês, no caso hoje, né? Não vou estar com vocês, mas vocês vão estar assistindo essa aula. Que, como eu falei, eu vou pra caverna. Será? Enfim. Mas, antes de nós começarmos essa aula de hoje, eu quero deixar uma coisa muito clara. Parece um reflexo no meu óculos. Estou chateada, decepcionada. Pensa na carinha triste, coloca ela aí. Eu vou colocar ela nesse slide, tá? Vou colocar uma carinha triste nesse slide, que agora você já entendeu o porquê. Que notas foram aquelas da prova de bloco? Meu Deus, onde eu errei? O que está acontecendo? Eu nunca tinha visto tanta nota baixa. Eu não sei se sou eu, se vocês que não estão lendo. O que está acontecendo, gente? Quando eu peguei aquele mapa de notas, eu realmente fiquei em choque. Em choque. Porque logo no nono ano, então assim, nós vamos ter que mudar algumas posturas em sala de aula. Inclusive de vocês, inclusive eu vou mudar a minha didática, né? A gente vai amenizar as conversas paralelas, nós vamos parar, vou trocar alguns de lugares, de brincar na hora que não é para brincar, porque eu gosto muito da participação de vocês, mas com aquelas notas, isso serve para quem está na sala e para quem está em casa, porque as notas foram muito baixas, muito, e é conteúdo que eu dei no semestre passado inteiro, tá? Então, assim, carinha de triste para vocês, não é coraçãozinho, carinha de triste. Estou triste, estou chateada, estou decepcionada, tá bom, Nuno? Agora vamos para a aula. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender a regionalização do Ocidente e do Oriente nos seus aspectos políticos e econômicos. Só que antes disso, no próximo slide, vocês vão assistir uma aula que faz uma breve revisão disso tudo. Quando terminar essa aula de 12 minutinhos apenas, eu volto para poder dar seguimento ao nosso conteúdo. Enquanto eu vou passar para o outro slide, peguem os livros, porque os slides são todos do livro, é para vocês acompanharem. Então, dá uma pausinha nesse vídeo, pega seu livro, página, deixa eu conferir aqui, 72, que vocês já devem ter feito a prévia leitura, né, como eu solicitei, página 72, e vamos acompanhar. Então, depois do vídeo é para acompanhar, porque tá da 72 até a página 76 aí nos slides, tá bom? Então, bora lá. Beijos! E vamos para mais uma aula de geografia. Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor Tiago Menezes conversando com vocês e minha conversa hoje vai ser direcionada para os alunos do nono ano do ensino fundamental, tá? Hoje nós iremos falar especificamente sobre a regionalização do mundo em Ocidente e Oriente e os fluxos populacionais no mundo globalizado, certo? Então espero que vocês gostem e vamos dar início à nossa aula. Como vocês sabem, no nono ano nós estudamos especificamente o mundo de uma forma geral. Nós fazemos uma viagem ao redor do mundo na disciplina de geografia. Porém, para essa viagem acontecer, é importante que a gente regionalize o mundo. Mas o que é regionalizar, professor? O que é regionalizar? Regionalizar é dividir o mundo, um determinado espaço territorial, em partes. Dividir esse espaço territorial a partir de critérios previamente estabelecidos. Você pode regionalizar uma cidade, você pode regionalizar um país, você pode regionalizar um estado ou você pode regionalizar o mundo, que é o que nós vamos fazer, né? E o que são esses critérios? Por exemplo, o nosso município pode ser dividido em bairros ou pode ser dividido em regiões, de acordo com critérios diferentes.
tá? E o nosso país também pode ser dividido em regiões, seja por critérios físicos ou seja por critérios econômicos e políticos. Com o mundo se faz a mesma coisa. Mas qual é o objetivo da regionalização? O grande objetivo da regionalização é facilitar o estudo. Vejam bem, se não dá para estudar o Brasil todo de uma vez, imagine estudar o mundo. Por isso que nós vamos regionalizá-lo, nós vamos dividir em partes. E quais são os critérios que a gente pode utilizar? A gente pode dividir ele em clima, relevo, vegetação. Essa divisão pode ser feita em continentes. Essa divisão pode ser feita em Ocidente e Oriente, levando em consideração critérios geopolíticos. E essa divisão pode ser feita a partir do seu nível de desenvolvimento. Vamos tentar entender cada um desses critérios de regionalização. Vejam aqui que a divisão em climas, ela acaba trazendo uma quantidade de regiões muito grande. E como essa quantidade de regiões é muito grande, acaba ficando confusa essa regionalização se a gente quisesse estudar detalhadamente cada uma dessas regiões. A divisão em continentes, por sua vez, pode dividir o mundo em 6 partes, né? A Europa, a África, a Ásia, a Oceania, a Antártida, enfim, são 6 regiões, 6 grandes partes pelas quais o mundo pode ser dividido. Então essa é uma regionalização bastante utilizada pelos livros didáticos, né? E pelos professores de geografia de uma maneira geral. Porém, eu quero focar com vocês, conversar com vocês aqui, principalmente em 2 regionalizações. A divisão do mundo em Ocidente e Oriente e a divisão do mundo a partir do nível de desenvolvimento, tá? Então, primeiro vamos contextualizar e entender o que é essa regionalização em Ocidente e Oriente. Afinal de contas, eu posso dividir em Ocidente e Oriente a partir de 2 maneiras diferentes. Primeiro, o critério físico, propriamente dito, onde a linha principal, o meridiano de Greenwich, vai dividir o mundo em Ocidente, né, o que está à esquerda de Greenwich, e Oriente, que está à direita de Greenwich, tá? Então, dessa forma, o que é que a gente vai perceber? Essa divisão em Ocidente e Oriente é uma divisão meramente física, do ponto de vista de localização geográfica, tá? Diferente do que eu vou ter na divisão, por exemplo, cultural. Dá uma olhadinha nessa divisão, o que é considerado o mundo ocidental e o que é considerado o mundo oriental. Veja que de azul nós temos o mundo ocidental. Para os estudiosos, né, para essa divisão, para esse critério, nós vamos levar em consideração que o Ocidente vão ser aqueles locais onde eu tenho democracia forte, onde eu tenho um capitalismo desenvolvido e uma difusão dos valores judaico-cristãos. Por isso que você vai perceber, por exemplo, que a própria África do Sul e até mesmo a Austrália, né, ela acaba aparecendo no Ocidente, mesmo grande parte do seu território, no caso a Austrália, toda parte do seu território, estando no Oriente, né? E o próprio Brasil e a Argentina, há uma certa discussão se de fato, por exemplo, né, eles fazem parte desse mundo ocidental por conta da sua democracia um pouco frágil, né? Então existe também essa discussão. Alguns estudiosos vão dizer que sim e outros estudiosos vão dizer que não. Então essa regionalização entre mundo ocidental e oriental, desse ponto de vista cultural, né, vai levar em consideração 3 fatores bastante importantes: democracia, capitalismo e valores judaico-cristãos, tá? Então essa é uma regionalização importante para que a gente possa, de fato, aprender um pouco sobre ela e saber que é diferente da outra divisão em Ocidente e Oriente, que leva em consideração apenas a localização geográfica de acordo com o meridiano de Greenwich. Uma outra forma de regionalizar o mundo é a partir do seu nível de desenvolvimento. Então, o mundo pode ser dividido em 2 grandes grupos: os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Essa divisão, ela acaba sendo muito comum desde 1991, né, quando você acaba com a regionalização, em que você dividiu o mundo apenas pelos sistemas socioeconômicos, né, o capitalismo e o socialismo. Nesse período você tinha
os países de primeiro mundo, os capitalistas desenvolvidos, o do segundo mundo, os socialistas, e o terceiro mundo, os capitalistas subdesenvolvidos. Como você tem fim em 91 a União Soviética, né, consequentemente termina o socialismo. Então não fazia mais sentido dividir entre países de primeiro mundo e terceiro mundo. Agora a divisão vai entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? Quais são os critérios, então, professor, que eu levo em consideração para saber se um país é desenvolvido ou se um país é subdesenvolvido? Dá uma olhadinha aqui, né? Os países desenvolvidos, eles vão ter alto consumismo. Os países desenvolvidos, eles vão ter qualidade de vida. Quando eu falo de qualidade de vida, eu estou falando de oferecer saúde, educação, segurança, saneamento. Então, tudo isso faz com que esse país possa ser classificado como um país desenvolvido. Além disso, ele vai ter um domínio tecnológico muito forte, né? E também uma indústria e uma dominação colonial muito presente, né? Muito forte. Então nós podemos dar exemplo, né, de países industrialmente fortes, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Japão e hoje muito fortemente aparecendo no cenário internacional, a China, né? Um critério que também aparece nessa divisão regional são as desigualdades sociais. O país que apresenta grandes desigualdades sociais é um país automaticamente que não pode ser classificado como um país desenvolvido, né? Então, esse é um tipo de regionalização bastante utilizado nos dias de hoje, né? Para a gente dividir o mundo entre países desenvolvidos, especificamente, principalmente do norte, e países subdesenvolvidos do sul. Embora você veja que a Austrália aqui, ela está no norte, né? Mas por que a Austrália está no norte? Principalmente porque a gente vai perceber que a Austrália ela tem todos esses critérios relacionados aos países desenvolvidos, embora do ponto de vista geográfico, de localização geográfica e não geoeconômico, né, ela esteja de fato no sul, mas do ponto de vista geoeconômico, ela está no norte, devido a todos esses critérios que vocês estão vendo aqui. Essa regionalização, gente, ela se encaixa naquilo que nós vamos chamar de mundo globalizado, né? Então nós vamos perceber que esse mundo globalizado que nós vivemos atualmente, que tem um grande fluxo populacional, que tem esse mundo dividido entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Ele é interessante que a gente saiba que de fato vai haver um grande fluxo migratório. Por que vai haver um grande fluxo migratório? Porque nós vamos perceber a partir de então que nós vamos ter uma facilidade para essa, de fato, para essa transição, né, para essa migração. Por quê? A globalização ela facilita de fato, né, essa migração através dos avanços dos meios de transporte e comunicação. Dá uma olhadinha nesse vídeo que nós vamos passar agora, para que vocês entendam que esses fluxos migratórios, vocês vão perceber aqui, eles nem sempre são tão fáceis, né? Veja que ao analisar o vídeo e esses dados, muitas mortes ocorreram, né, em anos anteriores, 2016, 2017, por conta desse processo migratório. Muitos botes afundam, né, no meio do caminho, especialmente do continente africano, em direção ao continente europeu, né? Mais de 880 pessoas acabaram morrendo em um único mês, né? Então você percebe que esse fluxo de pessoas é muito grande e que essa migração ela acontece de maneira forte, muitas vezes de maneira ilegal, né? E acaba pondo em risco a vida dessas pessoas. Então, por muitas vezes, a gente pode pensar o seguinte, ou quais são os motivos que levam essas pessoas, de fato, a saírem do seu local de moradia e irem para outro local, né? Mesmo passando por todas essas situações. E quais são os focos que nós vamos ter, para falar a verdade, os lugares de origem da saída dessas pessoas rumo a outros lugares, né? E qual o destino e qual a origem dessas pessoas. Primeiro, é importante que a gente saiba que esse processo de globalização facilita essa migração, principalmente essa migração internacional, que vai ocorrer de um país para o outro, tá? Então, consequentemente,
Quais são os motivos que levam essas pessoas a saírem? Vamos focar então nos três principais motivos que levam essas pessoas a migrarem de região para região ou de país para país, né? Quais são os seus locais de origem e quais são os seus locais de destino? O primeiro grande motivo está muito relacionado à melhoria de melhores condições, né, de vida, né? Então, o que nós vamos perceber? Esse vídeo que vocês acabaram de ver está muito relacionado a isso. Muita gente saindo do continente africano devido à pobreza, devido à falta de oferta de emprego, em direção ao continente europeu, né? Então nós vamos perceber que esse acaba sendo um dos motivos. O outro motivo está muito relacionado, né, à questão da fuga. Da fuga relacionada ao quê, professor? Mas a fuga relacionada principalmente à questão de guerras, né? A questão de desastres naturais, a perseguição política, perseguição religiosa, tudo isso acaba sendo motivo para que as pessoas de fato fujam de um país para outro. A Síria, por exemplo, chega a enfrentar 25 bombardeios por dia em sua terceira maior cidade, Alepo, né? Então as pessoas acabam fugindo, obviamente, da Síria em direção a um outro lugar, principalmente o continente europeu. A gente vai entender que essas pessoas vão para a Europa principalmente porque a Europa tem uma causa de atração populacional. Qual é essa principal causa de atração populacional? Uma economia forte, uma economia pujante, que acaba atraindo essas pessoas, essa oferta de emprego. Então esses são os três principais motivos pelas quais as pessoas saem de um local para outro. Ainda pode acontecer por um motivo econômico, por questão de turismo, né? Então dá uma olhadinha, por exemplo, nessas imagens. Percebam que aqui nós temos uma imagem que ficou muito famosa, né, nas redes sociais, por exemplo, em 2015, 2016, que é a imagem desse menininho sírio tentando fugir em direção à Europa e acaba morrendo afogado. Aqui uma fuga em massa desse pessoal do Oriente Médio, tá? Rumo ao continente europeu também, por questões de guerra, e aqui exatamente o que vocês viram no vídeo, né? Botes trazendo africanos em direção à Europa. Já esse aqui é o outro motivo. O motivo principal nesse caso vai ser principalmente, né, o turismo. A ideia aqui de você estar visitando uma exposição de arte, tá? Veja o caminho que essas pessoas fazem, né? Em geral, essas pessoas vão saindo daqui da Turquia, da Síria ou da Tunísia até chegar no continente europeu. E por que a Alemanha? Porque a Alemanha é justamente o país que tem a economia mais forte, por isso que atrai essa grande quantidade de pessoas, que infelizmente muitas vezes acabam sofrendo, principalmente por aqui, ó, na Hungria, né, um certo preconceito, uma certa aversão a esses estrangeiros, que nós vamos chamar exatamente de xenofobia, né? O que é a xenofobia? É essa ideia de aversão, de não querer aqui imigrante, não querer no meu país imigrante, com a ideia falsa de que ele pode tomar meu emprego. Isso aumentou bastante com a crise econômica e a Hungria acaba sendo um desses países hoje, através do primeiro-ministro Viktor Orbán, né, que acaba expulsando e até criando cercas para que esses imigrantes acabem não entrando no seu território, né? Eles acabam viajando bastante e não conseguem finalmente entrar no país que eles desejam, na verdade, passar por lá para chegar até a Alemanha, Itália principalmente também, por conta da pujança econômica que esses países acabam apresentando, e também a França. Tá, gente? Então espero que vocês tenham entendido direitinho, espero que tenham gostado, né? Uma boa semana e até a próxima. Vamos, bom vídeo, né? O professor fala um pouquinho baixo, mas ele faz uma contextualização, um contexto, uma explicação breve e muito importante para nós, tá? Olha só, 2 metades do mundo. Como assim, professora? Sim, 2 metades do mundo. Nós temos regionalização, lembra? Lá no comecinho, nas primeiras aulas eu expliquei regionalização norte, sul, leste, oeste. Imagina
eu ao contrário, né? Norte, sul, leste, oeste. A gente tem a regionalização primeiro mundo, segundo mundo, são termos usados na pós-segunda guerra mundial. Nós temos, além desse tipo de regionalização em países desenvolvidos, subdesenvolvidos. Então a gente vai entender, aprofundar, porque até sobre o Oriente e o Ocidente eu já falei. Nós vamos aprofundar no Oriente e no Ocidente, né? Primeiro, a palavra Oriente vem do latim oriens, que significa sol nascente. Onde o sol nasce? No leste, no meu leste. Sempre à minha direita. Pense assim, sempre à minha direita vai ser meu leste, tá? Porque nós estamos o inverso. E a palavra ocidente vem do latim occidens, o sol poente. Então, o sol se põe no oeste. Então, oriente, o sol se põe. O sol, volta, oriente, o sol nasce, ocidente, o sol se põe. Então, um nasce, o outro se põe, tá bom? Isso aí foi muito usado para se localizar, né? Como método de se localizar, orientação e localização geográfica, movimento aparente do sol. Então, eu sei que quando o sol está nascendo, ele está no meu leste. Sabe quando a avó fala, nossa, o sol está muito quente, o sol de meio-dia, porque é o sol a pino, né? Que ele está ali no meiozinho. Ele está entre nascer e se pôr. Então, olha só, o meu sol está nascendo aqui, ele está nascendo no meu leste, que agora são 8, 7h30 da manhã aqui. Então, o leste seria esse sol nascente e o oeste, o meu poente, desculpa, gente. Que dicção! Ai, Deus, tô acordando, né? Então, isso definia as orientações do espaço geográfico, tanto do norte, do sul, do leste e do oeste, tá? E o meridiano de Greenwich, vou mostrar no mapa depois, lembra? Linha do Equador, meridiano de Greenwich, a Terra como uma pizza de 4 partes. Isso, é uma linha imaginária que a gente usa como referência para dividir o hemisfério em oriental e ocidental. Fisicamente, a cartografia é assim. No decorrer dessa aula, vocês vão compreender que tem outros fatores que influenciam essa regionalização. Mas diante da cartografia, né, da representação dos mapas, o Oriente e o Ocidente é dividido pelo meridiano de Greenwich, tá? E geralmente o mundo está associado ao hemisfério oriental, que são os territórios asiáticos, tá? E o ocidental, o europeu e americano. Então, a ideia é essa. Então, a gente tem de um lado o Oriente, do outro lado o Ocidente. Mas se a gente pensar somente no meridiano que divide o planeta, a maior parte do continente europeu está no Oriente. Como assim está no Oriente? Por quê? Lembra, ó... Ixi, deu um branco aqui. A divisão, cortina de ferro, a divisão da Alemanha entre a Alemanha Oriental e Ocidental, Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente tem a Alemanha ali nos dois continentes, ela é uma dividida Oriente e Ocidente. Eu vou explicar mais uma vez, não vou atravessar por causa dos sistemas econômicos, né? De capitalismo e socialismo, tá? Mas além desses critérios cartográficos e cartesianos, o Oriente pode ser entendido do ponto de vista histórico de alguns países ou povos, de alguma denominação de alguns povos ou países. Então, a gente faz esse contexto histórico, a gente vai entender o quê? Que a cultura greco-romana, né, a religião influenciou essa divisão, essa regionalização, tá? Para o quê? Para reafirmar seu poder, a influência perante as chamadas orientais, que foram historicamente alvos de colonização e exploração. Ai, professora, mas o Brasil também foi. Sim, a América Latina também foi, tá? Dessa forma, a gente pode entender que, olha só, através dessa identificação de colonização, de cultura, de religião, o Oriente se põe ao Ocidente. São sistemas econômicos diferentes, são religiões diferentes, nós temos o islamismo predominando, nós temos o cristianismo do outro lado, né? E fora as outras religiões, vou pegar a base mesmo para vocês compreenderem. Então, é como se o Oriente contrapôsse o Ocidente, fosse ao contrário do Ocidente, tá? Aí, olha aí, gente, deixa eu pegar meu laserzinho. Ai, Deus, tá dando ruim aqui.
Ai, meu PowerPoint manda muito bom. Então, olha só, se a gente pensar na regionalização cartográfica cartesiana, eu tenho aqui, ó, olha aqui, isso aqui é a Europa, tá, gente? A Europa com a sua influência toda no Oriente. O meridiano de Greenwich, passando na cidadezinha pouco conhecida, Londres, influência eurocêntrica, que é o conteúdo que nós vamos estudar quando a gente for entender o continente europeu. Nós temos aqui ó, o meridiano de Greenwich, que divide de amarelo o Oriente e o Ocidente. Nossa, professora! Então nós somos ocidentais? Sim, nesse perfil de regionalização antes da Guerra Fria, tá? Depois a gente vai entender que nós somos muito mais latinos do que ocidentais, porque os ocidentais são considerados países desenvolvidos, tá bom? Inclusive, o Japão aqui, ó, cadê o Japão? Tá bem que assim, que o Japão é um país ocidental, por causa da cultura, por causa do sistema econômico. Ai, professora, calma, não confunde a gente, tá bom, desculpa. Eu e minha mania de passar na frente, né? Querer atropelar as coisas. Então, regionalização cartográfica, eu tenho de um lado do meu leste o Oriente, do meu oeste o Ocidente, tá bom? Porque isso aqui foi estipulado pelo nascer do sol, pôr do sol, até aqui eu não tinha questões econômicas nem políticas, apenas cartográfica. Vamos pro próximo. Olha só, eu coloquei um desenho do Oriente e do Ocidente, porque mostra a diferença cultural, né? Até da alimentação, principalmente a alimentação seria muito norte-americana, né, gente? Um hambúrguer com uma Coca-Cola. Ai, sushi, uma comida mais natural, mais à base de peixe, que era um tipo de economia da região. Só um minutinho. Né? Então, que é só mesmo pra gente fazer a diferença cultural. Olha só, vamos entender esse contexto histórico. A cultura greco-romana é fundamental em valores, conhecimentos e concepções desenvolvidos na Grécia. Eu acho que é no próximo slide que eu tenho um mapinha da Grécia, tá? E no Império Romano, lá na Antiguidade, que é bem história, a gente tem essa influência, principalmente nos períodos da Grande Navegação. Então, quando a gente vai compreender o mundo, né, ocidental, a cultura greco-romana aparece como a base dessa civilização. Então, peraí, professora, calma. O Ocidente tem uma base cultural da cultura grego-romana? Sim, olha só, professor Flávio, vocês não estão estudando ainda, né? Vão estudar o ano que vem. Com a filosofia grega que tem Sócrates, Platão, Aristóteles, todos esses foram referências, eles influenciaram na construção do pensamento ocidental. Então quer dizer o quê? O pensamento ocidental, a postura ocidental, a cultura ocidental é diferente da oriental, tá? A concepção racional do universo grego está na origem de áreas da ciência, como a física, a medicina, a matemática e até a geografia, com Ptolomeu, considerado o pai da cartografia, tá? Ele era um cientista grego. Então, ali na Grécia antiga, na antiguidade, a gente tem esses filósofos, nós temos esses pensadores que naquela época, né, vamos colocar, eram pensadores contemporâneos que faziam essa análise e na geografia. Então, essas ciências têm essa base, é uma história, foi contada, foi formulada, foi aplicada, tá bom? E aí, o Ocidente foi influenciado também pela noção de democracia, que aconteceu lá. Eu não sei se é a professora Adriana, acho que ela que vai estar aqui com vocês. Se não for, depois eu explico melhor essa questão, senão não vai dar tempo, tá? Essa primeira manifestação ocorreu entre os gregos, tá? Democracia, democrática, escolhido pelo povo, não é imposto, tá? Por quê? Entre os gregos, os principais na Grécia Antiga foram eleitos, eu não sei o nome do povo, gente, isso é tão história, vocês sabem que eu sou com história, né? Os reis, né? Não era questão, vamos impor isso, nós vamos democratizar, nós vamos escolher, né? Levantar. E aí, esse sistema governamental da Grécia Antiga foi aplicado ao mundo ocidental, tá bom?
Então, essas bases filosóficas, principalmente que envolvem direito, justiça, como nós conhecemos hoje, vêm do pensamento romano. Então, olha só o tanto que a história é importante e faz parte da nossa vida. Hoje nós temos direito, constituição e tudo. Então, isso, a raiz disso é lá na Grécia Antiga, lá com os romanos, lá na Antiguidade. Então, isso influenciou o Ocidente, esse sistema governamental, tá bom? Olha aqui que eu trouxe para vocês. Que gracinha. Ai, Deus, peraí. Olha aqui a Grécia, deixa eu ligar meu laser. Olha, a Grécia antiga. Vocês podem ver que aqui, ó, eu já tenho o continente asiático. Aqui eu tenho o continente europeu, ela tá bem ali no meio. Para cá, as Américas, né, e os demais. Imaginem o mapa mundi, pá, e localiza. Então, eu trouxe só para vocês terem noção que a Grécia, ela tá ali, né? Ó, bem aberta para o mar, né? Ó, para o mar Mediterrâneo. Então, a gente tem ali, parece que ela é bem no meio, ela tá quase no meio desses continentes. Então, isso gerou uma influência ocidental muito grande, principalmente na questão democrática de governo, tá? Aqui eu trouxe umas imagens para vocês verem. Tá vendo? Parece mesmo assim, ó, uma eleição, as pessoas se juntam para poder tomar as decisões, eleger outras pessoas, não agora, igual agora, com voto, né? Lógico que com o tempo foi aprimorado, cresceu, mas se vocês prestarem atenção, a gente tem ali uma participação, né, dessas pessoas para a escolha desse sistema democrático, para eleger, para escolher. Não foi tomei e impus para o povo, né? Então, esse sistema é o que foi contagiou, não é contagiou, gente, desculpa, que influenciou a cultura ocidental quando se trata de governo, de política. E outra coisa que fez com que tudo isso acontecesse, as grandes navegações. Lembra quando eu tava, sempre que eu vou explicar a globalização, eu falo que a globalização vem junto com as grandes navegações, porque nesse processo a gente já começa a viajar, já começa a ter meios de, não é de transporte, sim, um meio de transporte marítimo, a gente já usa orientação e localização, né, o movimento aparente do Sol, as estrelas para se orientar, a questão da regionalização, né, norte, sul, leste, oeste. Então, durante a Idade Média, a concepção de mundo na Europa deixou de ser baseada no pensamento grego-romano. Lá atrás, a Grécia, não posso voltar aqui, porque senão dá ruim, mas a Grécia tá ali, entre o continente europeu e asiático. Porque lembra, uma vez, eu não sei se eu falei, mas a gente tem, por questões físicas, a Euroásia, que é um continente. Só que o continente europeu e asiático foram separados por questões religiosas, políticas, que a gente for se a pensar na regionalização pelos aspectos físicos, são muito semelhantes. Mas questão política, cultural e religiosa, por isso que se dão dois continentes, tá? E aí, a gente deixa ali a Europa, que passa, deixou de ser baseado no pensamento grego-romano, e passou a ser determinada pela interpretação religiosa. Olha o cristianismo aí, gente. Então, a Europa começou a ser influenciada pelo cristianismo e não pelos deuses gregos, tá? E os europeus sabiam da existência de apenas 3 continentes. Então, aqui eles já conheciam a Ásia, porque, ó, essa parede que eu não posso rabiscar. A Euroásia, então tá ali, ó, eles fazem fronteira terrestre com a Ásia, né? E a África, também muito próximo. Então, esses 3 continentes estão bem próximos, que você poderia ir de navios e não estavam tão distantes como os outros, como a América, como a Oceania, tá bom? E aí, a partir do século XIII, o renascimento do comércio no continente ampliou. Claro, gente. O que os europeus fizeram? Colonização, exploração, imposição do cristianismo. Lembra Brasil? Que eles descobriram? Não, eles colonizaram e exploraram o Brasil. Mas vamos voltar. Isso é lá atrás, ainda não chegou nas Américas não, tá? Então, com as grandes navegações, o comércio no continente ampliou. O fluxo de pessoas, mercadorias, favorecendo o contato com novos territórios e novos conhecimentos. Então, antes de vir para as Américas, eles já estavam ali, explorando o continente asiático e explorando o continente africano, tá?
Então, a delimitação entre o Ocidente e o Oriente, como forma de regionalização, mantinha-se, mas as trocas e as interinfluências eram inevitáveis. Então, peraí, calma. Como assim, professora? É isso mesmo. Eu saio do meu país, pego a minha religião, exploro o outro e imponho aquilo. E aí, está muito a ver com globalização. Gente, pensa, esse fluxo, essa troca de mercadoria e conhecimento. Porque eu não vou só te entregar um livro, tá aqui. Você vai me entregar um controle, você vai me entregar um controle e nós não vamos dialogar e discutir, não era só esse escambo. Então ali a gente já começa com essa rota, com essas navegações, com essa influência, com esses fluxos de mercadorias de pessoas, a difusão dessas culturas, tá bom? Dessa religiosidade, desses sistemas governamentais. Então, as grandes navegações ocorridas entre o século 15, 16, dificuldade, foram resultados da ampliação das rotas comerciais pelos oceanos e culminaram nas chegadas europeus na América. Então, peraí, eles estavam fazendo as grandes navegações e, por fim, eles chegaram na América, que foi conhecido como o Novo Mundo, segundo a visão eurocêntrica, tá? Porque a Europa tornou-se o divisor da ciência. A nossa maior influência mundial hoje é europeia, é do cristianismo, tá? Então, eles dominaram parte do mundo. Por isso que é uma visão eurocêntrica. Os europeus têm a influência europeia está no mundo todo, tá bom? E aí a Europa se torna ali um centro difusor da ciência, da cultura, que dominou esse mundo. Nossa, professora, como assim? Sim, gente, até a geografia, a base da ciência geográfica, né? Lá na França. Então, a gente tem ali essa influência. Aqui, nós temos, eu trouxe imagens para vocês das grandes navegações. Estão vendo como é que eram os barcos, né? Com a bandeira ali da França. Então, eles iam... Eu gosto muito de usar essa referência, né? Dos vikings, quando eles estão... que eles começam, já falei isso em outras aulas de globalização das grandes navegações, que eles começam a explorar outros territórios. Então, a gente tem isso ali, muito característico, tá? Olha aqui, olha aí no livro de vocês, o mapa das viagens das expansões europeias. Então, olha só como vocês podem ver, gente, olha aqui. Europa, aqui ó, Euroásia, um continente por características físicas regionalizado por Euroásia. Bem aqui, ó, que foi a outra da Alemanha Oriental Ocidental pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem aqui, ó, você olhar aí no céu, de azulzinho, nós temos as expedições espanholas, de rosa, portuguesa, ó, inclusive aqui na Ásia, aqui no Brasil. Ingleses, ó, os ingleses na Oceania e na América do Norte. Os franceses de verdinho também, ó. Então, olhem no livro de vocês. E os holandeses de preto. Então, eles saem e exploram, né, colonizam várias regiões mundiais no período das grandes navegações no século XVI, tá bom? E o imperialismo. Como as grandes navegações desenvolver a economia mercantil na América foi muito importante para a ampliação do mundo ocidental. Então, a gente tem essa expansão do mundo ocidental, principalmente com o cristianismo, tá? E o sistema democrático. A colonização da Ásia e da Oceania no século XIX foi fundamental para a divisão do Oriente e do Ocidente, porque assim, gente, quando eu tinha os países que foram colonizados pela Europa, são países ocidentais, os que não foram são orientais. Então, a gente tem a regionalização cartográfica, meio a meio. Nós temos a regionalização cultural, colonizados pela Europa, países ocidentais, não colonizados, países orientais, tá bom? Então, esses países que foram colonizados pelos europeus, pelos países europeus, no desenvolvimento do capitalismo, eles se tornaram países com sistema capitalista. Aqui entra Guerra Fria. Segunda Guerra Mundial, eu tenho a cortina de ferro, a de Alemanha dividida entre Alemanha Oriental e Ocidental, sistema capitalista e sistema socialista, beleza? Lá atrás. Guerra Fria,
nós temos ali o marco, a queda do Muro de Berlim, né, no período da Guerra Fria, que deixa de ser Alemanha Oriental e Ocidental e se torna uma Alemanha unificada. Então, isso faz com que o quê? O sistema capitalista emerge, né, sendo um sistema econômico mundial. Então, os países europeus que foram explorados, né, pelos europeus, que atuam com o sistema capitalismo, são considerados países do Ocidente, tá? E aí, os que têm regência comunista são os países do Oriente. Mas, professora, e Cuba? Presta atenção, até Cuba foi ocidental. Porque antes de se tornar esse regime, né, instituir e continuar, quando for colonizada a América Latina, ela era considerada ocidental. Lembrem, o Ocidente se opõe ao Oriente, são culturas e religiões diferentes e sistemas econômicos também. Professora, mas e o Japão? Japão ocidental. Aí a gente cai por terra a concepção, cai por terra mesmo, a concepção do Oriente e Ocidente dividido apenas por meridiano de Greenwich. Porque o Japão é um país desenvolvido, com um sistema capitalista, tá bom? Então, a gente tem aí esse imperialismo, né? Eu vou explicar no próximo slide o conceito de imperialismo, para vocês entenderem. Então, a gente tem a construção de um imaginário oriental, que é no Oriente Médio, na Ásia, e a Europa passou cada vez mais ser caracterizado sua relação em relação ao Ocidente. Então, a gente tem uma ampliação do capitalismo na fase industrial, que eu já expliquei as fases do capitalismo. Nós temos a Europa e ela é caracterizada em relação ao Ocidente, tá? Cada vez mais pela sua diferenciação. Olha só o que é imperialismo. É a política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre as outras, ou sobre várias regiões geográficas. Eu vou imperar, eu vou fazer essa expansão do meu domínio cultural, econômico e territorial de uma nação sobre as outras. O que é nação, gente? Lá nas primeiras aulas eu expliquei esse conceito. Lembra que eu falei? Gravem bem isso, que nós vamos precisar. Nação brasileiro, povo, né? Esse patriotismo que tem. E o neocolonialismo, para vocês não se confundirem, é o processo de exploração experimentado pelas potências industriais sobre territórios estrangeiros. Então, lá na frente vai entender. Quando a gente industrializa, eu expliquei isso em globalização também. A gente pega as empresas, industrializa em outros territórios, mas de nosso domínio, tá bom? Então, o imperialismo é essa expansão e o domínio territorial, cultural e econômico. Então, é isso que os europeus fazem, é isso que os países europeus fazem. Eles fazem isso tanto no continente asiático, como africano e nas Américas, tá? Olha só aqui. Aqui é a Ásia e a Oceania com os impérios coloniais do século XX. Então, aqui, ó, a gente consegue ver, eu quero que vocês prestem bastante atenção no mapa, eu não posso demorar muito, senão vai ficar muito grande, a aula não vai dar tempo. Mas cada um, olha aqui na legenda, possessões alemãs, possessões inglesas. Então, a gente tem ali o imperialismo reinando nesse período, nesses países. Então, olhem bem esse mapa aí. E olha só, onde eu queria tanto chegar. Gente, hoje, professor, então nós não somos ocidentais? Não. Pela divisão cartográfica, sim. Pela divisão econômica, não. Porque aí, pós-Guerra Fria, o sistema capitalista tomou conta. Então, os países desenvolvidos são países ocidentais. Aí nós temos aqui, ó, Japão, a Oceania, nós temos países europeus. O continente africano, gente, é um país desenvolvido? Não, então ele não é ocidental. Então cai por terra aquela regionalização e hoje essa regionalização é conhecida com países ocidentais como os países desenvolvidos de primeiro mundo. Ah, professora, e os países que são, né, comunistas, de partido comunista? Porque a gente tem ali uma cultura diferente, uma religião e um sistema econômico, apesar que a China tem um partido comunista, mas um mercado de capital. Nós temos o Japão como um país de primeiro mundo, desenvolvido, né?
E nós já temos ali a Índia que não. Então, isso aí meio que cai por terra e é considerado os países ocidentes, né? Os países desenvolvidos, os países capitalistas, com mercado de capital, são países influentes. Ó, a gente tem lá na Coreia o K-pop, que é muito influente. Hoje supera algumas bandas inglesas, né? A gente tem ali como ápice da cultura o K-pop, tá? E nós aqui na América do Sul, América Central e do Sul, somos considerados latinos, tá bom? Por causa dessa colonização europeia. Então, os brasileiros são ocidentais? Depende do tipo de regionalização. Mas não, eu já ouvi termos como subocidentais, não ocidentais. Então, nós somos um povo latino. Mas, pela regionalização cartográfica, sim, ocidentais. Pela regionalização econômica, não somos ocidentais, somos apenas latinos, porque economicamente falando, são os países desenvolvidos que são, né, ocidentais, tá bom? E onde começa e termina o Oriente? Isso aqui eu quero que vocês façam a leitura, tá bom? Pra gente discutir junto na próxima aula, porque eu já até falei que fica na região de Londres. Por quê? Eu quero saber por que fica na região de Londres, tá? O meridiano de Greenwich. Perguntinha para a próxima aula. E para quem tá no online, vai colocar aqui para mim nos comentários que eu vou dar uma olhada, tá? Por que o meridiano de Greenwich passou em Londres, tá? E, olha só. Gente, isso aqui, ó, pra vocês entenderem a Euroásia, olha que bonito, peguei do Google Earth. Estão vendo? Europa aqui, e aqui é todo o continente asiático, aqui o continente africano. E, olha só, a Grécia tá bem aqui assim, ó, tá vendo? Nós temos aqui a Europa, tá bem aqui, mentira, aqui, Europa e Ásia. Então, fisicamente falando, a Euroásia é apenas um continente, mas culturalmente e religiosamente não. Oh, mamãe. Aí, olha só, tarefa de casa, PDF no GPA, tem que fazer. Número 1, 2 e 3. De acordo com os referenciais cartográficos, como é possível regionalizarmos o mundo entre Ocidente e Oriente? Falei na aula. Quais elementos da cultura grego-romana influenciaram a cultura ocidental? Falei também. Explique a frase. O Ocidente e o Oriente são ideias construídas e, portanto, uma relação de poder. E agora? Então, façam atividade, postem no GPA, tá? Não se esqueçam de comentar no vídeo os meninos que estão online e nem responder frequência lá no grupo no período da aula. Deixem seu like. Para quem está na sala, analisem bem. Eu quero saber por que o meridiano passa em Londres para a gente discutir na próxima aula. E façam as atividades e postem, por favor, e bem feita, gente, com seu nome, tá? Porque fui corrigir lá, misericórdia. E é isso que nós temos para a aula de hoje. Semana que vem vou estar com todos, tá bom? Um beijo, meus gelinhos. Continuo chateada, carinha de triste. Só quando vocês mudarem, tá? Beijos, meus amores. Até a próxima!